Seja bem-vindo a mais essa aula. Daremos início às teorias contrárias à ressurreição de Jesus Cristo. Nessa aula, veremos a teoria do desmaio, bem como a refutação dessa teoria. Vamos lá? A teoria do desmaio é também conhecida como teoria do êxtase. Segundo ela, Jesus não teria morrido na cruz, apenas desmaiado por causa do cansaço e da perda de sangue, mas que, ao ser colocado no túmulo de José de Arimateia, foi reanimado e saiu da sepultura, e seus discípulos acreditaram que ele teria ressuscitado. Essa teoria foi popularizada a partir do século XIX por um racionalista alemão, Karl Venturini. De acordo com o ex-diretor do Instituto de Estudos Jurídicos Avançados da Universidade de Londres, J.N.D. Anderson, a explicação que davam era esta: Cristo foi de fato pregado na cruz. Ele sofreu terrivelmente pelo trauma, pela perda de sangue, pela dor, e desmaiou, mas não morreu. Não havia muito conhecimento médico naquela época e os apóstolos acharam que ele estava morto. Diziam: não está escrito que Pilatos ficou surpreso que ele já tivesse morrido? Então, a explicação seria que Jesus foi retirado da cruz desmaiado por aqueles que acharam equivocadamente que ele estava morto e posto no sepulcro. Daí, o frio e o silêncio do sepulcro o reanimaram de tal modo que ele, por fim, foi capaz de sair do túmulo. Seus discípulos ignorantes não conseguiam acreditar que aquilo era um simples reavivamento. Insistiram que se tratava de uma ressurreição dos mortos. Pois bem, agora vamos analisar as falhas nessa teoria e refutar uma a uma. Essa teoria falha explicitamente a não tomar em análise todos os fatos históricos. Por exemplo, como explicar o fato de um homem quase morto, como ela afirma, sair do túmulo movendo a enorme pedra que fechava a porta, estando faminto, fraco, doente, precisando de cuidados médicos, com os pés, as mãos e o seu lado perfurados? Será que os executores romanos não tinham capacidade para garantir que a vítima estava morta? Como explicar as aparições pós-morte? Também não há nenhum registro histórico que insinue esse desmaio. Nenhum médico poderia corroborar com essa teoria. John Stott, doutor honorário por várias universidades na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá, escritor de mais de 40 livros, indaga se deveríamos crer que depois dos rigores e sofrimentos do julgamento, da zombaria, dos açoites e da crucificação, ele conseguiu sobreviver 36 horas num sepulcro de pedra, sem aquecimento, nem comida, nem cuidados médicos. Como então conseguiu recuperar forças suficientes para realizar o feito sobre-humano de afastar a enorme pedra que fechava a entrada do túmulo? Tudo isso sem incomodar os soldados romanos. E como conseguiu aparecer aos discípulos de tal maneira que lhe deu a impressão de ter vencido a morte? Como conseguiu chegar ao ponto de afirmar ter morrido e ressuscitado? Enviá-los a todo mundo e promover estar com eles até o fim dos tempos? Como conseguiu viver escondendo-se em algum lugar durante 40 dias? Aparecendo eventualmente de surpresa e, por fim, desaparecendo sem nenhuma explicação. Acreditar nisso é mais impressionante do que a incredulidade de Tomé. Uma análise interessante seria: como um homem nessas condições físicas conseguiria caminhar uma distância de aproximadamente 60 estádios distantes de Jerusalém para chegar até uma aldeia chamada Emaús, sem demonstrar em sua aparência nenhuma debilidade notória àqueles que com ele caminhava, mentindo e enganando a todos? E se ele não morreu crucificado, onde
e como teria morrido. São fortes as provas contrárias a essa hipótese, de maneira que não possuem praticamente partidários entre historiadores do Novo Testamento hoje. Ficou atento a todos os detalhes e a maneira de questionar para refutar? Se não ficou, volta ao vídeo e assiste novamente, mas pega a manha do detalhe. É de suma importância que você aprenda a esquadrinhar cada uma das teorias, tá ok? Pois bem, teoria do desmaio explicada e refutada. Sigamos para a próxima. Vamos analisar a teoria do roubo. Forte abraço e até a próxima aula.